Fala pessoal, tudo bem? Olha só, nessa aula agora e na próxima a gente vai falar sobre ressonância. A ressonância que é um fenômeno muito comum no nosso dia a dia. Quando a gente fala de ressonância, por exemplo, a primeira coisa que pinta na mente é a tal da ressonância magnética, aquele exame de imagem que a gente faz, não é isso? Mas tem várias outras situações do dia a dia que eu vou te explicar nessa aula e como tem muito a ver com a prática, com o cotidiano, é bem comum aparecer pra gente tanto em provas de vestibular como na prova do Enem, tá certo? Então, bora lá mandar ver. Vou começar essa nossa aula falando sobre frequência natural, ou às vezes ela aparece com outro nomezinho, tá? Então vou colocar para vocês aqui, ó, frequência de ressonância, que é o nosso fenômeno que a gente vai estudar na aula de hoje, tudo bem? O que acontece? Primeiro vamos falar numa linguagem não tão técnica assim. Todo objeto tem uma frequência na qual ele, entre aspas, prefere, gosta de vibrar. Tudo bem? Quando eu digo isso, o que eu estou te falando? Eu estou falando o seguinte, um objeto recebe uma determinada vibração, tá? Aí ele está recebendo essa vibração e essa vibração pode impactar ele mais ou menos. Vai existir uma determinada frequência, que é característica desse objeto aqui, na qual ele mais consegue absorver essa vibração que está chegando. Tudo bem? E a frequência na qual esse objeto mais consegue absorver a vibração que está chegando é o que a gente chama de frequência natural ou frequência de ressonância, tudo bem? Então, de novo, chegam várias frequências nele e, devido às características desse corpo, tem uma determinada frequência que é a que ele mais absorve. Essa frequência é a frequência de ressonância. Deixa eu colocar essa definição para vocês aqui na tela. Deixa eu trocar a canetinha aqui, pronto. Deu. Então eu falei assim para você, ó, que frequência natural é a frequência na qual a absorção de energia, né, no caso dessa vibração, ela é máxima. Bom, o que acontece? Do que depende essa tal de frequência natural? Depende do que o corpo é feito? Depende sim. Mas depende também, por exemplo, da estrutura do corpo, do formato, se ele é mais robusto, se ele é menos robusto. Então, você tem muitas situações onde essa vibração é interessante, tem situações onde ela não é interessante. Por exemplo, eu vou colocar um videozinho aqui para vocês, deixa eu só passar ele aqui adiante. Deu. Tá ali o videozinho, uma torcida num estádio de futebol pulando, cantando e todo mundo pulando junto. Eu queria que você desse uma olhada no que está acontecendo aqui na arquibancada. Olha a estrutura da arquibancada vibrando, olha que loucura isso, gente. Nesse momento ali, está acontecendo o fenômeno da ressonância. Por quê? Primeiro, não é uma pessoa, só deixa eu pausar o vídeo aqui. Só um pouquinho, deu, pronto. Não é uma pessoa só pulando, são várias pessoas, uma pessoa só não conseguiria causar essa vibração. E todas as pessoas pulando juntas, tudo bem? E essa frequência da galera pulando ali é muito próxima da frequência de ressonância daquela estrutura do estádio. E aí essa estrutura vai fazer o quê? Vai começar a vibrar. Acolheu, mas daí não pode cair tudo ali no estádio? Poderia, se isso não tivesse sido projetado para suportar essa ressonância, essa vibração ali das arquibancadas. Então é muito comum acontecer isso. Numa situação dessa, a gente chega a medir, gente, 30 centímetros entre o ponto mais alto e mais baixo que a arquibancada chega, tudo bem? Agora, o que acontece? Se a frequência não fosse igual à frequência de ressonância, ou seja, a frequência com a qual as pessoas pulam, fosse diferente da frequência de ressonância da estrutura do estádio, o que ia acontecer? Não ia acontecer essa vibração, tudo bem? Dessa forma, mas essa vibração, de novo, ela é importante para quê? Para absorver essa energia das pessoas todas juntas pulando ali em cima, tudo bem? Então é uma situação onde a ressonância é usada a favor ali da estrutura, tudo bem? Mas lógico, como eu te falei, se não fosse projetada para isso, poderia e acabaria acontecendo naturalmente daquela arquibancada cair, tudo bem? Então o que eu vou anotar para vocês aqui, ó? Deixa eu escrever assim. Nessa situação, eu vou dizer que a frequência externa, tá aqui ó, a frequência externa, que é a frequência com a qual as pessoas estão pulando, e aqui eu tenho a chamada frequência natural da estrutura ali de concreto do estádio, eu tenho o quê? Eu tenho que a frequência externa,
que é a frequência com a qual as pessoas estão lá pulando, é igual à frequência natural daquela estrutura. Então, nesse momento, está acontecendo para ali o fenômeno, está acontecendo ali, né? O fenômeno da ressonância, tudo bem? Legal, gente? Então é basicamente isso que a gente tem que entender sobre o fenômeno. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar mais aplicações práticas. Na aula que vem eu mostro outras aplicações práticas, que é esse tipo de interpretação que o Enem e que o vestibular podem cobrar da gente, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, deixa só eu apagar as anotações que eu fiz aqui e vou passar para vocês ali para a próxima tela, tá? Gente, na música a gente tem ressonância direto. Por quê? Por exemplo, quando a gente toca um violão, né? A vibração dessas cordas produz um som. Esse som, ele vai ressonar, ou seja, ele vai sofrer ressonância aqui dentro dessa caixa acústica, vai sofrer uma amplificação e aí a gente vai ouvir a música que está sendo tocada ali, tudo bem? Agora, tem uma situação mais interessante que eu quero discutir com vocês, que é o quê? Quando a gente toca violão, né, qualquer outro instrumento de corda vai acabar funcionando assim, a gente tem ali o braço do violão e a gente vai segurar com a mão em diferentes posições, apertando essas cordinhas ali do violão, e ao apertar essa cordinha em diferentes posições, a gente vai emitir diferentes notas musicais, tudo bem? Quando a gente estuda acústica, a gente aprende que nota musical tem a ver com frequência. Tudo bem? Então, ao mudar a frequência de um som, você está mudando a nota musical. Bom, eu vou pegar o braço do violão, eu vou ampliar um pouquinho para vocês ali e vou te dizer o seguinte, ó. Aqui a gente tem as 6 cordas de um violão, tá? A 6ª corda, a nota é a nota Mi. Vamos considerar que esse violão está afinado bem direitinho, tá bom? A 5ª corda aqui, a nota é a nota Lá. Tá certo? Aí, vamos imaginar o seguinte, aqui ó, a 6ª corda, que é essa corda aqui de cima. Se eu começar a apertar a corda em diferentes pontos, se eu colocar o dedo aqui e tocar ela, ela vai emitir uma nota diferente. Se eu colocar o dedo aqui e tocar nessa corda, ela vai emitir uma nota diferente. O que eu quero mostrar para vocês mais especificamente, tá? A nota Lá, ela tem uma frequência de 440 Hz, tudo bem? Se eu pegar a 6ª corda aqui, que emite a nota Mi, e colocar o meu dedo aqui ó, na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª casa, colocar o meu dedo aqui, tudo bem? Eu vou estar mudando o tamanho da corda que vibra e, naturalmente, eu vou estar mudando a nota musical. Olha o que acontece aqui. A nota emitida, quando a gente aperta aqui ó, na 5ª casa, opa, sumiu, voltou, pronto. A nota emitida quando a gente aperta aqui na 5ª casa é não mais ali a nota Mi, passa a ser a nota Lá, exatamente com os mesmos 440 Hz. Conclusão. Se eu bater numa corda, ela vai emitir som. E esse som vai ter 440 Hz. Opa! Qual que é a frequência natural da outra corda? É os mesmos 440 Hz. Então tende a acontecer ali o quê? O fenômeno da ressonância. Tudo bem? Agora, mas acontece mesmo na prática ou não? Acontece. Eu peguei um violão e fiz isso, tá? Então eu toquei aqui, né, na 5ª corda, na 6ª corda lá na 5ª casa, para que ela emitisse a nota Lá. E a gente vai ver nesse vídeo o que acontece com a corda de baixo. Só que claro, né, eu peguei e dei um zoom ali na boca ali da saída do som do violão para que você conseguisse enxergar o que acontece com essas cordas. Então, gente, dá uma olhadinha, deixa eu apagar aqui e colocar o vídeo para vocês. Deu, tá aqui o vídeo, vamos colocar ele para rodar. Nota uma coisa aqui, opa, dei o play, pronto. Ó, eu tenho a 6ª corda, onde eu bati. Percebeu que quando eu bati na 6ª corda, a 5ª corda começou a vibrar também? Ó, de novo, eu vou mostrar para vocês ali, ó. Puxo, eu mexo só na 6ª corda e a 5ª corda começou a vibrar também. O que acontece ali, ó? Quando eu, nesse caso, eu estou emitindo uma nota Lá. Na corda de baixo, a frequência natural dela é a da nota Lá. Então aconteceu ali o fenômeno da ressonância, tudo bem? Então de novo, ó, eu fui lá no braço do violão, apertei na 5ª casa da 6ª corda, a frequência dela passou a ser a nota Lá. Quando eu bato na 6ª corda, ela emite uma onda de 440 Hz, que é a frequência natural da de baixo.
e aí acontece pra gente ali o fenômeno da ressonância, tudo bem? Então, claro, só que a gente teve que dar esse zoom para conseguir perceber isso aí. Uma coisa bem comum, por exemplo, aqueles violões de 12 cordas, né? Nesses violões de 12 cordas, você tem o quê? Para cada corda, você tem uma outra corda mais fininha, um pouquinho, vamos dizer assim, para simplificar, e um pouquinho para trás. Quando você faz a posição, você bate na corda que está para frente, e a outra de trás vibra também. Por quê? Pelo fenômeno da ressonância. Aí você tem uma característica um pouquinho diferente do som de um violão de 12 cordas, uma característica mais bonita, assim, eu diria. Tá bom? Tudo bem, gente? Então, essa é a ideia aqui desse fenômeno da ressonância. Agora, eu queria falar com vocês de uma coisa que eu falei lá no comecinho da aula, é a tal da ressonância magnética, né? Aquele equipamento grandão que faz um monte de barulho ali, e a gente usa esse equipamento para gerar o médico segurando ali já a imagem impressa, para fazer exames de imagem onde a gente consegue detectar detalhes bem precisos dentro do nosso corpo, tudo bem? Eu vou te explicar qual é a ideia disso daqui. Bom, os seres vivos, de uma forma geral, né, os organismos vivos, têm bastante presença dos átomos de hidrogênio. Bom, esse corpo aqui grandão, ele emite magnetismo. É um magnetron, tá? Ele emite campo magnético. Só que campo magnético a gente estuda mais pra frente, a gente não precisa saber detalhes agora, tudo bem? Aí, esse campo magnético que ele gera, com uma determinada frequência ali de oscilação, ele vai interagir com os átomos de hidrogênio do nosso corpo, tudo bem? Aí, ao interagir com os átomos de hidrogênio do corpo, que eles têm uma determinada orientação, eles vão mudar um pouquinho a orientação deles, e nessa situação onde eles absorvem essa energia, o que acontece? Eles vão absorver essa energia, e dali a pouco eles vão emitir essa energia de novo. E essa energia emitida, ela é na forma de ondas eletromagnéticas. A gente já falou o que é uma onda eletromagnética, tudo bem? Enfim, e essas ondas emitidas pelos átomos de hidrogênio, que tinham absorvido essa energia e depois liberam, vão ser captadas pela máquina. E de acordo com as características dessa onda, é gerada uma imagem, tudo bem? Para a gente entender detalhado isso aqui, né, a questão do funcionamento da máquina, a gente precisa estudar um pouco de física quântica, que nem é o caso a gente falar disso agora. O mais importante a gente perceber é o quê? Que, por exemplo, por que a gente consegue gerar uma imagem tão perfeita com os diversos detalhes? De acordo com a composição do nosso corpo, esse comportamento de absorção de energia e reemissão da energia dos átomos de hidrogênio muda. Então, por exemplo, se a pessoa tem um tumor ali, né? O comportamento dos átomos de hidrogênio em relação à mobilidade ali nesse tumor vai ser diferente dos outros tecidos ali de dentro do corpo. E por isso que é possível identificar uma imagem com tanta nitidez, com tanta clareza. Por quê? Porque a emissão, né, dessa energia absorvida vai ser diferente de acordo com a composição daquele tecido dentro do corpo humano, tudo bem? E isso tem a ver exatamente o quê? Com a frequência de ressonância, tá certo? Então é importante que você saiba dessa informação. Agora, o que eu queria fazer? Eu queria, com base nessa ideia que a gente trocou, de algumas aplicações práticas, fazer exercício com vocês para a gente ver como que isso aparece em vestibular. E na próxima aula eu vou falar de outras aplicações, como por exemplo, como funciona a questão de um rádio, de a gente sintonizar uma frequência de rádio, porque chegam várias frequências no rádio ao mesmo tempo, né? E aí a gente vai sintonizar uma delas. Como é que a gente vai sintonizar uma já que chegam várias? A gente vai usar a ressonância, tudo bem? A ressonância com cada uma das estações. Mas isso aí é assunto para a aula que vem, e vou te mostrar umas outras situaçõezinhas possíveis que a gente vê às vezes em filme, às vezes em desenho, né? E aí depois a gente discute direitinho na próxima aula. Vamos agora então praticar um pouquinho do que eu falei com vocês. Deixa eu só apagar o que eu anotei e vamos lá para os exercícios, tá? Primeiro exercício, ele fala assim, ó, em 2014 o Brasil sediou a Copa do Mundo de Futebol. Em virtude das possíveis manifestações das torcidas, os estádios de futebol foram construídos de modo a suportar as vibrações produzidas. É aquilo que eu te mostrei no vídeo no começo da aula. Daí ele fala assim, se todos os torcedores ao mesmo tempo começarem, por exemplo, a pular e a bater os pés no chão, as estruturas das arquibancadas podem desabar, provocando uma tragédia. Tudo bem? E isso não acontece exatamente pelo que eu te falei. Eles foram projetados, aqui ele mesmo disse no texto, para suportar essas vibrações, tá bom? Daí a pergunta foi,
O fenômeno físico que melhor descreve a situação, né, trágica mencionada é o que? Lembra que a gente falou agora há pouquinho? É o fenômeno da ressonância. Então, assim, ó, reflexão de ondas não é reflexão de ondas, refração também não é. Pula a letra C, né? Difração não é, porque difração é uma onda contornar um obstáculo, tá bom? E convecção não, porque convecção nem é um fenômeno ondulatório, né? A convecção é um processo de transferência de calor que a gente estuda num outro momento lá na termologia. Então, nossa resposta é a letra C, C de calouro, hein? Coisa legal, coisa linda. Gente, nosso fenômeno é a ressonância, tá bom? Vamos dar uma olhadinha em mais uma questão? Deixa eu colocar para vocês aqui, só vou apagar as anotações, vamos para a próxima. Pronto, tá aqui, ó. A outra é sobre a outra situação que eu mostrei para vocês ali durante a aula também. Ó, aqui diz o seguinte: alguns instrumentos de corda, tal como a cítara da Índia, possuem cordas duplas. Gente, você nem precisa conhecer a cítara da Índia, ele só falou que é um instrumento de corda, só isso. Daí ele fala assim: quando uma dessas cordas é tocada, a outra começa a vibrar. Lembra que eu te mostrei no vídeo que eu fiz ali com o violão? Com a mesma frequência, embora ela não tenha sido tocada. Foi exatamente a situação que eu te mostrei. Esse fenômeno é possível por causa do que, gente? É de novo o fenômeno da ressonância, porque eu tenho a frequência da corda 1 é igual à frequência natural da corda 2, da outra corda, né? Da 4, da 5, tanto faz. Se elas têm a mesma frequência natural, quando eu bato em uma, a outra vai vibrar naturalmente, tá bom? Então vamos lá. O fenômeno aqui a gente sabe que a ressonância é o que diz pra gente a letra A. Letra B fala sobre interferência. Gente, a interferência a gente estuda que tem a ver com a formação de harmônicos, mas é papo para um outro dia, tá bom? Mas não é o fenômeno da interferência, é a intensidade não, porque a intensidade tem a ver só com o volume, né? Então não tem relação nenhuma. E a difração é o fenômeno de uma onda contornar o obstáculo, também não tem relação com o fato de você bater numa corda e a outra começar a vibrar, tá certo? Então eu te mostrei aqui bem como cai isso pra gente, exatamente conhecendo essas aplicações práticas, que eu vi algumas com você hoje e vejo mais na próxima aula, tá certo? Pessoal, tchau, tchau e até a próxima.